Elegido para o estado de Rio. Daqui, não. Ele vai categoria de eleição. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo, meu Pai, sobre a face da terra. Senhor, nos dá vida longa, meu Pai, com saúde. Repreende as doenças, meu Pai. Repreende toda cilada do diabo, meu Pai. Toda artimanha do diabo, de acidente, meu Pai. Senhor, vai repreendendo, meu Pai. Nos guarda, nos protege, nos livra de toda artimanha de Satanás. Senhor, abençoa, meu Pai, mano, todo domingo aqui, a escola dominical, meu Pai, esse estudo bíblico aqui, meu Pai, aprendendo a tua santa palavra, meu Pai, nos capacita, Pai, espiritualmente. Abre, Senhor, o nosso entendimento espiritual, meu Pai, repreende, meu Pai, todo bloqueio na nossa mente. Abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, meu Pai, para compreendermos, meu Pai, a voz do Senhor, a palavra do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. É chamado também de a lei de Moisés. A Torá. Os fariseus, eles acusavam Jesus Cristo que você não obedece à lei de Moisés, que é estes 5 primeiros livros da Bíblia. Os saduceus, eles só criam nos 5 primeiros livros da Bíblia, os saduceus. Eles não acreditavam no resto da Bíblia. Os saduceus. Os saduceus eram aquela classe rica de Israel. Os saduceus. Os fariseus, os saduceus, os zelotes. Os zelotes eram que lutavam, pegavam espada, querendo livrar Israel da mão dos romanos. Os zelotes. Tinha Simão, o zelote. Tinha Pedro, que era chamado de Simão, e tinha Simão, o zelote, que era dos 12 apóstolos. Aí eles pegavam em arma mesmo, para livrar Israel das mãos do Império Romano. O Império Romano, assim, o Império Romano, por que o Império Romano era ruim lá em Israel? Porque, assim, quem era para governar o povo de Israel? Assim, quem era para governar o povo de Israel? Você já sabe? Vamos lá, irmã. Quem era para governar o povo de Israel? Bom dia. Pai, Senhor, hoje vai ser diferente. Quem era para governar o povo de Israel? Deus. Quem é para governar o Brasil? Pai do Senhor. De onde? Quem era para governar Israel? Alguém de Israel. Aí quem estava governando? Igual a gente ser governado aqui pela Argentina. Imagina a gente ser governado pela Venezuela. Estamos aonde? Vamos começar. Imagina a gente ser governado pelo Maduro da Venezuela. Aí o que é uma coisa que o ditador ele faz assim, com um país que não é o país dele, é cobrança de impostos altos, sugando o país. Imposto, ele não é bom, é ruim. Qual o nome do problema nosso aqui da gente? Não prosperar imposto? Demais. A gente paga, acho que é o país que mais paga imposto, se eu não me engano. Mais paga imposto no mundo, Brasil. Então, o que mata a gente aqui no nosso país, a gente não prosperar, a gente não ter facilidade de comprar uma casa, um carro,
O carro é 20 mil, aí mais 20 é de imposto, vai pagar aí como é que vai dar certo? Aí nós paramos em Gênesis 20. É bom na mesa que facilita, né, a gente procurar, marcar, qualquer coisa tem uma regra. É a regra que eu marco assim nesse capítulo. Sabe que hora você vai ter? E hoje de manhã é aquela bola de música? A gente é aquela bola de música. Vai embora. É quando a gente faz com a voz dessa. Fala, era de manhã aí, de manhã vai ter aquele horário, minha filha. Quem era? Que era uma cozinha. Mas como eu falei, eu digo até eu falo, meu pastor vai fazer aqui. Você vai ter evangelismo da encarnação também. Mas hoje também é evangelismo que tem ali. Acho que é 3 horas. Não, evangelismo. Alguém foi mirar já e hoje aqui, ó. Acho que é a ela falou, acho que é atrás. Sim, Gênesis. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Gerar é a cidade de onde? Na Mesopotâmia? Os filisteus. Gerar. Aí quando ele esqueceu logo. Quando ele esqueceu logo. Esqueceu. Eu nem depois sair de casa que eu não enxergo nem a porta. Não, eu ficaria me estudando realmente, né? A gente quer. Me sair de casa sem óculos é melhor nem sair. Mas quer ir buscar, não buscar. Não, Quer muito É que a pessoa quase agora que é longe. Você não vai, mas que eu vi longe, que eu vi. lá no alto. Mas é porque Essa você parte. tá sem moto. Tô. Mas dá certo. Você vai acompanhando ele. Os ouvidos estão atentos, né? A vida de café vem do Eu, ó. Eu ouvi já Então, é Abraão e Sara peregrinam em Gerar. aqui já tem esse Abraão, né? Que sabe sobre ele, não é, Jesus? É porque vai acontecer isso aí também. Ah, Mas é muito daqui. É porque a Bíblia não ser mais detalhada. Ao partir do Abraão ali para a terra de Negueb, habitou entre Cádiz e Sul, e morou em Gerar, na terra dos filisteus. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã pela segunda vez, né? Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la para ser mulher dele, né? Mas Sara tinha quase 70 anos. Tinha quase 70 anos. misericórdia. Aí viu um bom exemplo de se cuidar. Não, com esse crime É porque naquela época a Sara era para uma criança. É nem isso, não, sabe? Porque Naquela época ele estava cuidando. ele cuida, é as comidas, Ele cuida, é o clima, É. tudo. Você vai com a pessoa que trabalha no ar-condicionado. Vai ficar na roça aqui. Igual uma menina de 20 anos aqui que trabalha na roça com uma menina que trabalha dentro do ateliê no ar-condicionado. Aí tá com mulher de 40. É o castigo do deserto. Aí Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, né? Vai ser punido de morte por causa da mulher que eu tomasse, porque ela tem marido. Deixei com mulher casada lá. É morte. Abracou. Deus está dizendo aqui, ó, tu vai morrer, porque a mulher é casada. Ela é morte. E Abraão entregava de boi. pensamento, né? E Abraão entregava de boi. Ele não era Com medo de morrer, mas chegava, para começar, vinha um monte de soldado. Vinha um monte de soldado, né? Cercava ali. E aí, e essa mulher aqui? Não, minha Oh, irmã. meu Deus, com tô medo. comendo. Era o pai da fé, tá? Abraão, o pai da fé, o amigo de Esse Deus. momentinho aí foi louco. Ó, o amigo de Deus, o pai da fé, tremeu na base. Você imagina nós às vezes. É verdade. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã?
E ela também me disse, ô doido. Esse é o combinado. Essa filha Ele e a é, velhinha, ele sabe, né? ele é meu irmão, com sinceridade de coração e da minha inocência, e foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonhos. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido eu de pecaste contra mim e não te permiti que a tocasse, porque Deus criou situações ali Para para não. não acontecer um adultério ali com Abraão, contra Abraão. Aí o que é que Deus vai dizer? Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Ele vai matar os filhos teus tudo. E o homem tem o livre-arbítrio, né? Se ele não quiser ser Se não quiser, assim, assim, é onde entra assim, a dureza de coração da pessoa de querer pagar o preço. Um crente que faz isso. Assim, Deus, nós temos as leis de Deus, mas facilita muito a vida do crente. E se assim a gente Mas tem crente que quer pagar o preço. e a gente é que complica a vida. Se fizer do jeito que Deus manda. Não, a gente é que complica a nossa vida. Se fizer do jeito que Deus manda. Pois é, tá entendendo? A gente complica a nossa vida. Nem a carne réu, É, já vai. Pois é. Tem crente que quer pagar tá pagando preço. Tá pagando para ver. Aí vive atribulado, atribula a família. Não, eu estou sendo provado. E assim, cobrado. e assim, né? Porque assim, quando a mão de Deus pesa, até quem está perto. Para quem está perto, Você não viu o caso do rei Josafá? Era só uma carne que Deus queria matar. E o Davi também está atribulado toda a casa dele. Pois é. O filho do irmão, o outro matou o irmão, o filho do irmão. Pois é. Aí a pessoa que está inocente dentro de casa, o que eu estou fazendo de errado? Mas aí quem sabe o quê? Tudo por causa de Davi. A família de Davi sofreu por causa Aí tem uma bala dentro de casa, Uma ou bala dentro de casa. uma Dalila, né? Pois é. O pecado da gente, a família. Só. Quem tiver perto, sofre. Quem tiver perto. Quando há uma traição no casamento, os filhos são os mais que são Quem afetados. sofre. Porque a cabeça do adulto já está mais amadurecida que o criança. Tem um adolescente. Pensar bem, né? Tem um adolescente. Pois é, mas eu digo assim, né? Você tem que dividir, né? Pai com nada. E aquela tribulação dentro de casa? Aquela briga. E já começa aí, a gente nem percebe quando começa as coisas. Porque começa bem pouquinho aí quando a mãe já nem mais, porque os dois já estão no mesmo nível. Pois é. Vamos lá. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou os outros dos seus servos e lhe contou todas as coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Olha só, um rei ímpio advertindo o pai da fé, Abraão. O que não tem na tua cabeça para fazer um negócio dele? E aí uma coisa, a gente discerniu a voz de Deus. Ainda discerniu a voz de Eles Deus. são cheios de deuses, né? Porque vários É. demônios falavam com ele, né? Ele falava. E aí ele discerniu a voz de Deus entre muitas vozes que falavam com ele. Então, para ver, ó, disse mais Abimeleque a Abraão: quem estava pensando para fazer tal coisa, que ele traduziu para hoje? Onde é que estava com a cabeça para fazer tal coisa? É igual o Jonas, né? O que tu fez contra o teu Deus? Ele nem confessou. Eu sou israelita, estou fugindo de Deus. Aí respondeu Abraão: eu fazia comigo mesmo. Eu pensava comigo mesmo.
certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, irmão de minha mãe, e veio a ser minha mulher, que era minha irmã dele. Então, aí vamos até aqui. Aí o restante do capítulo aí, eles vão fazer um pacto, fazer uma aliança. Aí o capítulo 21 aí, o nascimento de Isaac. Isaac vai nascer. Visitou o Senhor a Sara, como ele dissera, e cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, a sua velhice. No tempo que, irmãos? Isso, no tempo determinado de Deus lhe falar. Então, assim, as coisas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Por exemplo, Davi. Davi tinha quantos anos quando foi ungido rei? A gente vai fazer uma base assim, mais ou menos. Ele era assim, uma sorte, né? Mais velho que José. A gente vai fazer as contas que ele reinou 40 anos no Jerusalém. Ele assumiu com 30. Pois é, 30 anos. Ele tinha mais ou menos isso aí, 16. É, porque você tira 7,5 para Hebron, mais. E o tempo que Saul perseguiu ele, né? Ele tinha mais ou menos. Mais velho que José. 16 anos, mais ou menos. Ó, Davi foi ungido com 16 anos para ser rei. Imagina se Davi botasse na cabeça para matar Saul e assumir o rei. Para ser rei. Ele fosse ansioso. Você quer? Não vai matar. Então, assim, tudo no tempo de Deus dá certo. Dá certo. Ó, por que hoje em dia não é bom um adolescente namorar? Por quê? A besteira? O negócio tá. Não vai aguentar, tá entendendo? Assim, Até porque a gente vê que as coisas estão tão liberal que Pois é, você tá se contamina entendendo? pelo simples bate na minha rua e veio namorando pelo namoro de hoje, Assim, mais como se você tivesse apenas relação sexual. Então, assim, biblicamente não existe namoro. Volte. Biblicamente. É verdade. Caminho Vitória. Biblicamente é noivado, José noivou com Maria. É noivado e casamento. E assim, O namoro não existia. o crente de casa vai namorar, né? É. Depois de casado pode. É. Pois é. Não tudo também, né? Aí não é adequado, não é aconselhado, não é indicado. Um adolescente namorar, porque não vai dar certo. É verdade. Eu me lembro que a primeira vez que eu beijei alguém, eu tinha 15 anos. Aí nós somos 7 irmãos, aí minha irmã já mora aqui, falei, me colocaram aqui junto com o rapaz e a penca de irmão, cada um do lado ali. Exatamente. Naquela época era uns tempos E eu tinha 15 anos, eu tenho 42. Uns tempos atrás aí, assim, a sociedade era mais conservadora. Hoje não, hoje o negócio é moderno. É, hoje. E era um namoro que os pais também falaram. Hoje não, E pelo contrário, a gente era verdade, para rapaz. hoje o adolescente leva para dentro de casa. É. Leva a namorada para dentro de casa. Você não vê ali aquele descaso ali que o Israelita levou uma midianita para dentro da tenda, não foi Moisés ali. Pois é. Então, aí biblicamente, não existe namoro. Mas vamos lá. Ao filho que nasceu de Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circulou a seu filho Isaac, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Você lembra que é a circuncisão, irmão? Você lembra, irmão? Ele tinha 8 anos. São 8 dias, quer dizer. Era um corte que se fazia na parte da genitália do homem. E ali era o sinal de Deus.
Vai guardar, só você lembrar. É igual medicina. Da medicina tem que. E aquele sinalzinho que eles faziam, né? Até hoje alguns ainda fazem quando a criança não tem, ela tem que. Daí é problema que fica aquela pele por cima, né? Eles têm que fazer assim, Pegar a criança, olha, tinha 8 dias, uma semana de nascido. Com uma semana de nascido, pegava o biquíni e pensa, imagina Abraão se circuncidou quando adulto já. Aí que E os siquemistas que estavam na pior, os filhos de Jacó foram lá e mataram ele na pior, então você não podia, né? Abraão, quando Deus faz aliança com Abraão, ele tem que ele mesmo se circuncidar e circuncidar toda Porque com 80 e tantos anos, né? Porque ele se circuncidou Israel com 13. Pois aí, toda a tribo dele ali teve que se circuncidar. Pois é, Devia ficar. Você vê que a vingança. Porque naquela época não tinha remédio para ficar em cima, né? Mas devia ter uns usavam remédios lá. ervas, As né? ervas. Você já vê que quando começa no Reis, né? A morte na panela, eles vão lá pegar ela e jogam. Vamos lá, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. 100 anos, imagina. Ele era 10 anos mais velho que Sara. Ele tinha 100 Sara na volta. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ele é o Deus do impossível. Não existe coisa difícil para Deus. Difícil, não tem coisa nem difícil, quanto mais impossível. Aí H no deserto, pela segunda vez aqui. Quando H estava grávida, Sara mandou ela embora. Aí o anjo apareceu para ela, ela voltou. Já te humilha, perante a tua patroa. E se humilha, pede perdão, pede desculpa. Aí ela voltou, se humilhou e Sara aceitou ela morar de novo. Aí aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Isaac cresceu e foi desmamado. 21:8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Olha só aqui, tem crente que diz, aliás, tem muito Jeová que diz que não tem aniversário na Bíblia. Aqui praticamente é aniversário. Eu desmamar aquelas 3. Pois é, aqui é um aniversário. Aí Abraão aí deu um banquete. E também quando Jesus subiu para a festa em Jerusalém, tem pausa eles são festivos. O crente é festivo, as pessoas pensam, nossa, nós somos tristes, nós somos muito felizes. Mas coloca aí o louvor dentro de casa, minha filha. Sim, tem festa de crente que parece um restaurante. De tristeza. Ó, coisa que vem. Tem que ser feliz. Você sabe que é um atributo do Espírito Alegria. do Na verdade, Gálatas. fruto, né? Do Fruto Espírito. do Espírito Santo, Gálatas. É alegria, sim. Abra aí, Gálatas. Sim, É porque hoje tem muitos aniversários, tem gente. Mas você pode saber, pessoal, eu estou anotando, você vai lá. Eu vou lhe dar isso aqui. Tá? Gálatas 5. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, está dentro do crente. Tá vendo? Quando eu era. Deixa eu ver aqui. Acho que. Irmão, você aceita muito novo. Não, assim, eu com 20 anos, deu aquela vontade, né? Só que a rigidez era muito grande, não podia jogar bola, era aquele negócio todo. Aí aquilo criou uma barreira, uma dificuldade. Aí eu visitava a igreja, mas não me firmava. Eu sei por causa das regras.
Aí assim, eu lá no Rio de Janeiro, eu também vivi lá. Aí uma das coisas que eu gostava muito é que o povo era alegre. O povo era feliz. No dia do Casa de crente antigamente você conhecia de longe, por quê? Os louvor. Os louvor, passava perto da casa do crente, era o louvor mais alto do mundo. Ou não mora mais disse que ele disse que mora todo dia botava louvor, acredita? Eles, e ele eu vi e eu pensei, olha aí, No dia que uma irmã da irmã morreu, até minha, morreu lá na igreja que eu congregava, a banda de música estava tocando aquele cortejo. Ela saiu da igreja, tipo um cortejo mesmo, porque na viúva de Naim, o cortejo era chorando, né? As plantas, aquelas mulheres ganhavam para chorar. Quem chorasse mais, ganhava mais. Já no crente mesmo, a alegria, porque acabou. Vai terminar a carreira lá dentro, pronto. Então, o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor. O amor. Segundo lugar, aí, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pode ver, bondade, ser bom, Precisa de todos ser os carinhoso. Pois é. A gente, ó. Tem gente que não usa o amor. Precisa de todos eles, meu Deus. O amor está acima de Não é tudo. fácil. Jesus no amor. Tem mãe que mata filho. Mas é Pelo amor de Deus, não está falando de crente. 24. Mas é crente mesmo, ela está falando no meio evangelho. Sabe o que é isso? Tem muita gente que é crente. Mas é o amor, mas é porque assim, é o amor esfriando, é assim, nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. Entendeu? Nem todo israelita. Mas não tem o caso desse aí, não. O crente matou uma filha. Esses. O cara do crente matou uma filha. Mas você não Caso de conhece, ímpio que mata o filho, mas crente. mas o ímpio que está fora da igreja ou o ímpio que nunca conheceu a palavra? Então, você está falando da agressão, ímpio. Eu digo quem saiu daqui, quem está desviado. É ímpio. Você não deixa de ser justo quando você se desvia. Você passa a ser próximo. É Caso diferente. de mãe, O ímpio quando sai, irmão, pior que o Você sabe por que o crente quando se desvia se torna pior do que Sim, não, eu digo assim, a Bíblia não. um ímpio Mas eu digo normal. assim, a Bíblia não chama. Que carrega O mais justo, 7. quando sai para o mundo de ímpio, o que ela diz? Olha só, prestando atenção você abrir. Filho do homem, quando tu vê o justo fazendo coisa de ímpio, ou seja, se ele está fazendo coisa de ímpio, está se comportando como ímpio, mas nem mais não. Quando Deus dá, ele não toma. Ele foi justificado. Por isso que ele diz, quando tu vê ele fazendo coisa Mas de Deus ímpio, disse que das bondades dele não se avisa ele. Se ele não quiser se consertar, o que acontece? Ele morrerá na sua impiedade. E todas as suas justiças não serão lembradas. Mas ele é o quê? Um justo que morreu por quê? Porque decidiu fazer aquele dia. Não, mas a Bíblia diz, ele correrá na sua vida. Pois é, porque assim, professor, isso aqui. Por exemplo, você tem um filho. Aí o seu filho deseja te renegar, não quer mais saber do meu pai. Deixou de ser filho. Ele não é ex-filho. Existe ex-marido, existe ex-amigo. Mas não existe ex-pai nem ex-filho. Depois, se você é filho. Mas assim, entenda uma coisa. Eu estou na igreja. Se eu sair, Deus vai me continuar me tratando como filho. Você continua sendo filho, ele continua amando, porque ele deixou as 99 só para ser um filho que foi para o mundo. Aí é quando a pessoa se converte. Quando a pessoa está falando aí de conversão. Quando a pessoa se converte. Não, quando ele Agora fala, eu abandonei a fé. você vai morrer na sua impiedade, mas continua sendo filho. Só não está com a proteção do pai. É por isso que quando, olha, dois homens que morreram, Lázaro e Rico, da parábola de Jesus, todos dois eram o quê? Judeu. É aí o que ele diz? Filho, olha o que Abraão chama do que está lá no inferno. Filho. Olha, tem uma coisa, a Bíblia fala das sementes que foram lançadas. Uma semente caiu na beira do caminho, outra nos pés da grava. Então, assim, Deus sabe quem vai se firmar na igreja e quem vai estar para a igreja depois sai, Deus sabe. Não, eu estou dizendo, nós estamos falando de filhos, não estamos falando disso aqui, de
Deus sabe que aquele filho ali está ali só um momento que daqui a pouco vai meter o pé, não está nem aí. Mas é o que nós estamos dizendo aqui, ele continua sendo Tá filho. entendendo? É a semente que é plantada à beira do caminho, que é lançada nos pés da igreja, que é lançada no bom terreno. O pastor Daniel, ele era da. Desse já. Ele hoje é muito formado e muito. Aí ele dizia, eu tenho vários o crente, ele nunca perde a salvação. Ele perde, espera aí, aquele que perde é porque ele nunca foi salvo. Eu fui falar também. O salvo tem na Ele pode até ficar para que ele não, pode até dar uma volta ali fora para ele volta, mas aquele que não volta porque ele nunca conheceu o evangelho, que nunca foi salvo. Ele fala isso aí também. É bíblico? E não foi só um pastor, não. E a Bíblia mesmo não tem lá as referências, né? Aquele que é salvo, ele não deixa de ser Vamos ver salvo. Marcos 4. Vamos ver Salvo pode perder a Marcos capítulo salvação. 4. Não perde. Ele pode não, ele diz que não perde. O que perde é aquele porque nunca foi salvo. Mas perdeu. Porque nunca foi salvo. Não, mas por um momento ele aceitou, Vai só pela emoção. Pessoa que, aquele que é mesmo, ele está passando pela prova, ele está fraco, ele permanece. E se ele dá uma voltinha, depois ele se arrepende, como um filho pródigo. Mas aquele que não volta, chega no modo do pecado, ele nunca foi salvo. Qual é? Marcos. Marcos 4. Marcos 4, né? Peraí, tá bom? A parábola do semeador. Então Jesus vai ensinar a beira-mar. Versículo E reunir-se numerosa multidão. 4. 4, Multidão aí. De modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido, ouça o que eu disse. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí na tem- versão dele, né? Tem que ouvir para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvido para ouvir, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Você para ouvir, nós não para escutar. Hebreus 6,4. Aí, tirar a sua Bíblia aí. Não, pode ser lá no mesmo. Quando ele para brincar, você não tem que falar. Vá.
vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo. É por isso mesmo. Esses que se desviam, eles não foram salvos, moçada. Eles fizeram uma confissão. Eles fizeram uma confissão por emoção. Às vezes mas logo é com a paração do semeador. Aí veio o inimigo, vem a provação, a pessoa se afasta. Por quê? Não se Porque eles converteu, né? Só não aceitou, foram né? arrumados, porque não recebeu verdadeiramente o Espírito Santo. Porque o diabo ele se transfigurando de Eu novo. sei. Aquele que pensa que está em pé, cuidado com Isso cai. mesmo, isso aí para eu olhar o Não, seu mas assim, pecado, irmã, olhar o meu pecado. assim, irmã, olha, entenda. As pessoas, muita gente aceita Jesus de coração, com sinceridade. Só que tem, irmã, entenda. Só que a ida para o céu é uma caminhada, é uma jornada, entenda. É uma jornada espinhosa. É uma jornada espinhosa. Se afastar e não voltar mais e morrer naquele pecado. Eu sei, mas entenda uma coisa, a pessoa aceitou Jesus, estava ali com o nome no livro da vida, estava salvo. Mas infelizmente a jornada, como você sair daqui para o Rio de Janeiro a pé, é uma jornada grande. Você não tem um E corpo Satanás chegado, é ardiloso. No meio da jornada, Satanás consegue desviar a pessoa. Eu sei, moço, que eu fico até assim, meu Deus, tem tanto que a gente vê tanto. Não, a gente vai pela Bíblia. Eu não vejo tanta Pois é, coisa, as não. Eu vou pela referências na Bíblia. Bíblia mesmo. A E Bíblia a está pessoa dizendo diz aqui. assim, os pastores estão falando, você pode perder a salvação. Então não foi salvo. Porque quando você perde uma coisa, você pode ter aqui. Isso é pensamento Você de perdeu. homem, irmã. Porque não é o Entenda. seu. Entenda, isso aí é pensamento de homem. Você perdeu porque nunca foi salvo. É isso Eu sou um crente salvo. Se eu não vigiar, o diabo me Tem a derruba. frase que fala que Não, negócio que não foi salvo. arrebatou, ele jamais Isso é pensamento é de homem. Pensamento é de homem, doutrina de homem. A pessoa se desviou porque o diabo é o pai das artimanhas. Eu sei, a pessoa se desvia, assim. Vigie não vou ser pra Tem você ver. coisas que eu me diz, pois isso Vigie que eu não me vou ser diz. pra você ver. Moço, agora, se eu me desviar, que Deus me defende, que Deus tem misericórdia. Se eu me desviar e eu não voltar mais, eu morrer naquele pecado, porque eu nunca entendi a salvação, eu nunca fui salva. Porque se eu fosse salvo, Deus não Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Deixa eu lhe fazer uma Sem ser pergunta. salvo, não, porque eu era salvo. Pode deixa eu lhe Se fazer eu uma me desviei e pergunta. morri no Ei, pecado, Maria. eu nunca fui salvo. Ei, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem quantas pessoas na igreja? É isso mesmo, é isso aí que você vai entender. Se é aquele que Não, você... tem quantas pessoas na igreja? Não conto não. Mas tem igreja que tem muito. Eu Não, sei ele tá aqui, só meio Não, tá na igreja, tem quantas Fala pessoas? aqui tem mais que tá só nós. Se o arrebatamento tocasse hoje, ia subir quantos? Quantos vão subir? Pois é isso mesmo. É aí que Estão ouvindo entra aí os as salvos pregações? e os não salvos. Não estou ouvindo as pregações, não. Não estou ouvindo aí os louvores. Pois é. Vamos lá. Gênesis 21. Isso. Então, aí H, pela segunda vez, Sara vai mandar H embora. É pecado ficar brincando de lagartixa com meu papel? O meu papel não é muito bom, não. Você pode até ficar entupida. Não, deu certo. E Eu vou até marcar aqui aniversário. Falou logo bem na família. Bom, né? Vou até marcar aqui aniversário. Você colocou aqui onde Abraão dá uma festa. É, onde Abraão tem um aniversário. É um grande banquete, né? É, um grande banquete. Banquete dos filhos do rei, né? Que é as Aí duas. os testemunhos de Jeová dizem que não tem aniversário na Bíblia, né? Bom. Vendo Sara que o filho de H, para você ver como assim, ó, o entendimento bíblico, estudar, e ter humildade de aceitar. Se você mostrar isso aqui para o testemunho de Jeová, ele não vai aceitar, que é um aniversário. Isso aí não é aniversário, não. Tem o aniversário de Herodes, tem aniversário de Faraó. Aí eles não fazem aniversário porque a Bíblia fala do aniversário de Faraó. Que negócio da verdade. É, que ela dançou, É por isso aí Pelo amor de Deus. Não, deve ser só os cursos. foi ela, não foi, né? Pra você ver, tudo isso é o quê? Doutrina de homem, doutrina humana. Tá entendendo? Não aceita a Bíblia.
Aí o faraó fez aniversário, eu não posso fazer o meu. É Agora verdade. é o Não, meu. é- Só eu é- que é privilegiado, né? Você pode dar uma festinha lá, um Olha o banquete. entendimento. Mas o Inventar entendimento. pessoa. Se foi naquele, não aconteceu. Isso é obrigado a acontecer no meu. Não, e ele fez, eu posso fazer uma coisa boa. Mas o faraó, Porque é bom. não tinha que ser ritual. Mas eu vou fazer o ritual. Aquelas moralidades. Mas Israel até hoje comemora a festa das O cabanas, sacrifício. a festa da Páscoa, O a sacrifício. festa meu nome chama isso, que é Sabe o qual é o sacrifício? Pentecoste, entendeu? Então são, acho que são três festas principais, mas tem mais outras festas. Eles são um povo de Deus, muito divertido. A gente tem essa raiz cristã. Enquanto que eu deu para uma festa. Deu pra Enquanto que eu deu para uma festa. Você percebe que esse tempo que eles passaram quase um ano mais com o Ramais ali. E eles estavam o quê? Eles não deixavam de comemorar o Shabat. Ainda hoje, né, o povo de Deus, ainda hoje o povo de Deus comemora coisas da tradição da igreja católica. Por exemplo, quando foi que Jesus nasceu, a igreja nasceu dia 25 de dezembro, não foi. E a gente comemora, o crente também comemora como se fosse. Meu aniversário, Como se fosse naquele dia. meu aniversário, E no E o dia 25 que é Natal, e não diz. meu aniversário é dia 1º de junho. Eu sempre comemoro, ano passado eu comemorei dia 10. Você cai no sábado. Geralmente a gente comemora só no Isso sábado. aí. Cai no sábado. Assim, irmã, a data quando Jesus nasceu não importa. O importante é que ele veio. O importante é que O ele importante é que ele veio. morreu por nós, ressuscitou Importante- no céu. Isso, eu importante estou que tem esse dizendo, dia aí é marcado pra gente tradição, relembrar, a pessoa ainda relembra comemorar. do mesmo jeito. Se ele vem em dezembro, você vem em outubro. Mas assim, com relação à religião, o que eu aprendi? Quando a pessoa não é liberta, nós que conhecemos a palavra, nós temos que saber que evitar causar escândalos para eles. Não, causar escândalos, sabe por quê? Porque tem pessoas que ainda não são libertas e eles comemoram certas coisas que não estão na Bíblia, e a gente não pode simplesmente chegar para eles e falar que não Falar tem, isso, né? Jesus não veio em dezembro. Ai, tu é católico, não vai pro céu. Essa Deus olha o coração, sabe por quê? Porque tem pessoas na igreja católica que tem um coração que agrada a Deus, mas que tem da evangélica, vamos botar em um monte de religião. Sabe por que existem as 7 igrejas? Porque naquelas 7 igrejas tem a de Éfeso, tem a de Tiatira, tem a de Pérgamo, tem a de Filadélfia, que é uma peça, tem a de Laodiceia, que é uma porcaria, mas tem. Dentro das 7 igrejas, pois é, as 7 igrejas, elas englobam todo mundo. 7 tempos. E em cada ela Deus diz assim, arrepende, né? Porém, tem um lá contra ti uma, ainda tem aqueles que andam de branco. Jesus, ele quer salvar todos. A Bíblia diz o quê? Que a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Para quê? Para que ele possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é todo mundo que vai ser hã? A senhora falou uma palavra. Qual foi o palavrão? Porcaria. Porcaria é uma sujeira. A Bíblia diz que o crente que volta para o mundo, depois dele conhecer a Bíblia, ele é que nem um porco que volta para a lama. Vamos lá, versículo 9 aí. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse Sara a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E Ismael, né, estava zombando ali de É, Isaac, engraçado. ela Duas viu, crianças brincando, dois Pois irmãos, é. dois Aí eu irmãos. imagino, Sara, foi ela que mandou, né, se deitar com a mulher, aí depois a mulher está assistindo né, quando acabar. os árabes. Mas sabe o que é isso também? Depois que o leite está derramado, pode fazer isso. Só não o fogão, né? Aí disse Abraão, aí pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Só deu uma seguradinha na cadeira. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por serei teu descendente. Levantou-se, pois, para você ver aqui, filho de crente, né? Filho de crente, para você ver. Deus está prometendo a Abraão que vai abençoar Isaac por causa dele. Ismael. É.
aliás, abençoar Ismael. Abençoar Ismael. E vai abençoar Ismael por causa de Abraão. Olha só, filho de crente. Às vezes Deus abençoa por causa do pai. É. A oração de uma mãe, de um pai, né? Guarda o filho e tal. Mas também no filho da serva farei uma grande nação, você serei tua descendente, teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água, colocou as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Ó, percebam, quando Abraão sai de de Arã, ele vai para Canaã. Aqui está dizendo que Agar saiu o quê? Saiu o quê? Não, a palavra que ele saiu o quê? Andando. O que significa isso, errante? Sem destino. Diferente de quando Abraão sai em direção a Canaã. Você vê a diferença. Aqui ela sai sem destino. Para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, ela não ia sem guia nenhum. Abraão ia com o Espírito Santo guiando ele. O espaço dela. Aí ele sabia onde ia. A Agar não, ela saiu errante. Ou seja, a pessoa foi expulsa. Né? Ela saiu o quê? Onde ela parasse para ela estava bom. Então, tanto que ela saísse de um lugar onde era onde estava ali a ameaça para ela. Né? Então, pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de ar. Quer dizer, ela ficou ali uns 100 metros, olhando o menino e mais. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ó, você vê aqui que ela chora, mas Deus vai ouvir a voz de quem? Dele. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Eu menino que tinha sangue. Do Abraão. E o anjo, olha só, o anjo de Deus. Não é um anjo de Deus, é o anjo de Deus. Chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhes Deus os olhos, você vê como a gente tem que orar para Deus abrir os olhos espirituais da gente. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo ela, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Você vê, né? Que a mãe fica com fome para dar o filho, fica com sede para dar água ao menino. E muitos filhos crescem também. Professor, é assim, quando já Deus ouviu a voz do menino. Com certeza. Aí ela chorou, porque assim, ou seja, não é o choro que move o coração de Deus, é a sinceridade. Né? Agar chorou de fome, poderia estar com raiva porque a Sara mandou ele embora, poderia estar com ódio de Abraão, né? Meu filho ia morrer por causa dele. Ela era egípcia para negar as raízes. Não, mas ela poderia também, sabe o quê? Pelo tempo que ela passou, ela poderia ter aprendido, né? Porque aconteceu com Ruth. A Ruth era o quê? A Ruth era uma moabita, né? E ela falava com Deus, tanto é, né, que ia ser da raiz. Quebrantou o coração. Pois é. Aí vamos lá. E Deus lhe bebeu o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã. E sua mãe o casou com uma mulher da terra de onde? Egito. É sinal, Ela voltou, ou seja, ela voltou para a terra dela. é sinal que ela não pegou as origens. Aí Abraão faz aliança com Abimeleque, né? Que Abraão vai fazer uma aliança com ele aí. Aí no versículo 34 fala o quê? 4. E peregrino Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Pois é, passou um bom tempo ali na terra dos filisteus.
prova Abraão. Capítulo 22 aí, Deus prova Abraão. Depois destas coisas, desse acontecimento, né? Pois Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Irmãos, tem dois tipos de tribulação que a gente passa, né? Um é a aprovação e o outro é o quê? Dois tipos de tribulação que o crente passa. Uma é a aprovação, que Deus prova a fé da gente, que Deus coloca a gente no deserto, né? E a outra tribulação é o quê? Desaprovação. Coisas que a gente planta, né? Coisas que a gente planta. Às vezes a pessoa está passando tribulação, mas é porque não tem uma vida certa com Deus, anda plantando mentira, anda plantando engano. Tem aprovação e depois tem a aprovação, que é boa demais. Aprovação, aí quando a gente está bem Tá na prova, com porque Deus, ó, tem e a as portas se aprovação fecham. e tem a aprovação e tem a tribulação, Tem né? a tribulação. Porque a tribulação É coisa que você planta. é coisa que você planta. Pois é. Porque assim, quando Jesus diz no mundo tereis aflições, vocês são afligidos. É porque nós estamos vivendo nesse mundo que jaz o maligno. Mas quando é provação, é Deus que manda. Pois é. Agora, quando é Tribulação tribulação, é alguma coisa que você fez que causou, né, esse Por desconforto. exemplo, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Por quê? Porque foram desobedientes a Deus. Rebeldia. E a gente tem que perguntar, Senhor, por que eu tô passando por isso? Né? Pra onde Dando você dando volta no deserto com rebeldia a Deus. Não chegar a canto nenhum. Você dá uma volta, você não chega a canto nenhum. É como se você estivesse andando em círculo, Em né? círculo, você não chega a canto nenhum. Às vezes a gente está assim no desenho, o desenho já passei por aqui, já passei por aqui e volta. Pois é. Então, aí aqui Deus prova Abraão, é provação. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, né? E vai-te à terra de Moriá, que é o Monte Moriá, oferecei-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e vendo preparado o documento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão aqui ele profetizou, né? Voltaremos. Eu já vi até muitos pastores criticando, chamando de sei o que positivo, como é que é? Acho que é positivismo. Tipo assim, você profetizar, né? Senhor abençoa a nossa casa, não sei o que, eles chamam de... Tem um nomezinho que eu esqueci. Entusiasmo não, né? Não, eu sei que é positivo. Assim, Determinou. criticando. Determinou. Não, mas determinou não. Que você profetizar, muitos criticam. Eles acham que não é profeta, mas Deus disse o quê? Cada um seja profeta da sua casa. Não, tá aqui, Abraão aqui tá profetizando aqui, Você vê o que, voltaremos. aí você vê o que Ele Davi ia matar faz? Isaac. Você vê o que Davi faz quando ele traz a arca? Agora Davi abençoa Isaac para abençoar a sua casa. Nós somos abençoadores na nossa casa. Pois é. Não pode esquecer isso, que assim. E no culto a somos- gente orar, Senhor, Pois abençoa é. a nossa casa, tal. Isso se você está orando com sinceridade, né? Porque assim, não é o fato, agora assim, deixar todo mundo colocar a mão na sua cabeça é muito errado e perigoso. Porque é transferência, né? Você vê? É transferência. Não, é transferência. Se a pessoa não estiver em paz com Deus, o que ele vai transferir para aquela pessoa? Quando botava a mão na cabeça do animalzinho, era para transferir pecado. Do mesmo jeito aconteceu. Então, aí vamos lá. Tomou Abraão além do holocausto que o colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você vê que tem até música, né? Tem, Abraão. Ah. Não está criado.
você imagina também uma pergunta dessa, a dor que deu no Está coração. subindo ali. A dor que deu no coração de Abraão. O filho não estava entendendo nada. Meu pai está aqui, Aqui além. a lenha, você vai com fogo, a faca. Nós pegamos tudo, Cordeiro, mas cadê o sabe, cordeiro? nós dois temas sobre isso. E sabe, Se soubesse, eu ia fazer uma pergunta. Não sabia, porque que ele ia perguntar cadê o Perguntar. cordeiro? Mas ele sabia que ele estava vendo a lei, tá desconfiado. Não sabia. É porque assim, mas o você Isaac, tá dizendo que ó, Deus ia mandar O ele? Isaac já era acostumado a ver Abraão sacrificar Sacrificar cordeiros. cordeiro, Por isso que ele fez essa pergunta, não? Como é que não sacrificar o cordeiro? Esquecemos o cordeiro? Não vê o que é que o discípulo Não, diz? e se Abraão dissesse, Isaac, Ele nem dá ele. Ele abriga na mata. Olha você pensou, porque até porque o Isaac era grande, viu? Isaac era impossível. Perguntou, Aí você vê o que né? Jesus fala ali, Abriga na ele diz mata. assim, ó, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Ele disse assim, será que é pelo menos é pão? Os discípulos. Pois é. Pois é, tá entendendo? Porque assim, assim, tem coisas na Bíblia que não adianta nem a gente teimar. Aqui está bem claro, Isaac perguntando, cadê o cordeiro? Essas são coisas que estão claras. Não adianta você teimar com a Bíblia. Então, A Bíblia é a palavra do final. Então, aí se Abraão dissesse, Isaac, meu filho, você arruma ele e eu vou te matar lá em cima do monte. a urgência interativa. Isso, e também. Aí, tudo enquanto ela fizer, você der atenção, aí o que ela faz? Tudo enquanto ela fizer, pois é, o cartão de crédito dela tá certas tá coisas ficando que bebê, não- assim. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, Vou meu mandar para filho. SPC, que é o pai dela. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, para não correr. E o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele Mas respondeu, chega para eis-me mim, eu fico aqui. triste com isso aí. Com certeza. Nossa, você sabe por que Deus diz assim? Abraão, toma o teu filho a quem tu ama. Sabe por quê? Porque o Abraão começou a dar mais atenção para Isaac que para Deus. Quando você deixa, sabe que quando você deixa Deus no segundo plano, ele vai te provar a coisa que você mais ama. Tem pai que ama mais os filhos do que a Deus. Não, mas não é porque né, não? Você não tem que ter muito cuidado de trocar a fidelidade de Deus, porque é assim, se não for Deus primeiro, ele não aceita. Aí ele vai te provar aonde? Aonde mais dói. Onde é que dói nos filhos. Por isso que a gente pede para subir no arrebatamento, sabe por quê? Porque o anticristo vai usar os filhos. Para fazer os pais, né? Mas não sei que seu filho, você ama seu filho, você não pedindo de braço. Ele botar uma espada na cabeça do filho. Quando ele deu uma porta, você vai lá. Porque em lugares que o evangelho é perseguido, eles fazem. Mas, pois é, porque eles vão usar o quê? O que você mais ama. Abaixo de Deus é que eu amo mais a minha filha. Que é para ser o marido, né? A mulher é o esposo. Mas onde é que você ama mais seu marido que seu filho? Aí Deus já diz assim, ó, ainda que mamãe que ama seu filho, olha, Isso porque aí Deus sabe que a da gente ama mais o filho. Vou pensar, irmã, Pois sai é. de dentro da Aí gente. vai mesmo um pai ruim, quando mata seu filho, dói, mesmo sendo um pai, né? Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Então, Deus. olha, É. para desenhar em Enquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quem já ouviu esse louvor? Deus proverá. Não, é o... Eu Já estava ouvi vários. até Tem o dia tantos, trabalhando. tem tantos prover. Eu estava até o dia trabalhando, eu estava cantando esse hino, achei bonito. Não sai de lá, né? Saiu, né? O monte do Senhor se proverá. Como Abraão estava amando muito Isaac, ele disse: teu filho, teu único. Ele não tinha só um filho.
Ele tinha É o porque Ismael. era filho da Agar. Não, mas eu tô dizendo que ele tinha outro filho, teu filho, teu único. É, que foi da promessa. É porque, como eu digo para você, quando Deus vê, por exemplo, que a gente está em sinceridade querendo servir a Deus de verdade, mas nós estamos desviando do foco, Ele vai nos trazer de volta. E quando Deus precisa trazer a gente de volta, precisa machucar um pouquinho, né? O pessoal volta se quebrar um pouquinho, né? Se amassar um pouquinho o barro velho, porque senão... O monte do Senhor se provará. Essa é qual? É um homem? Não, você pode fazer outro, mais que uma coisa. O monte do Senhor se provará. Muito lindo. Eu gosto dos salmos cantados. Muito bom, salmos cantados. Eu sempre ouço. O monte do Senhor se provará. Eu precisava que era mulher, Se não tem Deus é meu problema. pastor, nada faltará. O monte do Senhor se proverá. Eu estava trabalhando, né, cantando esse hino. E tem que ver o barco cristão também. Tem nome, sim, barco cristão, que é Abraão e seu sacrifício. Bora continuar até Vamos lá, versículo 20 aí, a descendência de Naó. Naó é o irmão de Abraão. 20, né? O versículo 22, 20. Passou por 20, 22, né? 22, 20. Ah, 22, 20. Passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão destes termos. Milca também tem dado à luz filhos, a Naó, teu irmão. Naó, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão. Quemuel, pai de Arã. Quezede, Azo, Ildas. É um nome bom aí, que você está muito. Temuel, acho que é Temuel. Gilglaf. É esse aí que é bom. Eu ensino mais negra. E Betuel. Betuel Ele gerou até a que, Rebeca. né? Até que Betuel estava no paixão lá. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca, a Naó, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Tebá, Gar, Az e Maaca. A morte de Sara, capítulo 23 aí, Sara vai morrer. Tendo Sara vivido 127 anos. E se der uma morreu, estava bem novinho, né? O Isaac. Ela morreu, ela tinha 100 anos. Isaac com 90. Aí foi com 9, estava na posição 7, 110, 120. estava com couro grosso, aí, não é? E ele vai casar com 40 anos. Rapaz, os homens casar com Ele casando 40, Mas 40 sabe anos. mesmo, era cedo para eles, porque eles duravam 200, 300, 500 anos. Não é não, casava Nessa criança. época de Abraão não durava mais isso, não. Mas verdade. não, porque depois que vem o Metusalém passar, vai diminuindo. Mas se durasse quase 130, né? Aí 130, mas eles não duraram mais que 130. Até chegar em Jacó, você vê, né, que eles duraram mais que 130. Então, ela vai morrer com 127 anos. Na Bíblia, a única idade que fala, eu acho que é de Sara. Na Bíblia. Que bom, né? Essa é a idade da mulher. É, a única idade de mulher que vai falar na Bíblia é de Sara. Aí, deixa eu ver aqui. Aí, capítulo 24 aí. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Era Abraão já idoso, bem avançado em 100 anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Você só foi até o versículo 2, depois do 23? É, só viu dois. Vai correr e tal. Aqui o versículo 24, que é muito tremendo, o capítulo 24, muito tremendo. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. A gente viu sempre orar a Deus nessa área. Deus, Senhor, me abençoe em todas as áreas. Todas as áreas. Espiritual, emocional, psicológica, física, financeira também, porque a gente precisa de Claro. Por tudo dinheiro Teve responde. um irmão que falou com o pastor assim: pastor, dinheiro é coisa do cão, pastor. Aí
o pastor, meu filho, se você quer ver o cão, fique sem ele. É verdade. Meu filho, você quer Se ver ele, o se cão, depois fique vai sem ser ele. isso, vai que o diabo dá com a mão furada, dá com as duas mãos furadas, né? A com a outra. Mas que quando a gente tá sem dinheiro, é ruim. Mas a comprar uma quando ele o diabo dá com a mão coisa. furada e puxa com a outra, aí que a pessoa fica sem nada, né? Sabe que tem a furada, é isso aí. Você trabalha, você não vê o resultado do seu Tá, aí trabalho. vamos lá, capítulo 24 aí, né? Abraão vai Isaac mandar agora. buscar uma esposa Ela para Isaac. de ela Deus. fez embaixo, né? Abraão vai mandar buscar uma esposa para Isaac na família dele. Eu sempre pego essas aqui. Ai, não vou pegar isso. Sim, Naó é irmão de Abraão. Você quer passar lá em casa? Eu peguei 6 aqui, eu pego sempre 6. Não, Tá dando 6 também. Ah, meu Deus. Ah, que delícia. não sei, tem que ter um tipo de esmalte. Não. Ah, eu vou tipo você. Ah, não gosto. Eu até botei no grupo aí sobre falar aqui sobre esse assunto. Rebeca. Rapaz, tá parecendo a menina do clone, quando a gente assistiu o clone, a Jale. Falar sobre esse assunto A aí. Juliana Paz, né? Legal. Ela mesma. 24, Rapaz, eu tô ficando. Ainda bem que eu tô enxergando. Que ela fez essa. Achei parecido. Ela fez essa novela aí. Aceita aí. Essa série. Tira a chave da boca, tira. E nós falar aqui Eu vou pegar o álcool. sobre o pingente, sobre o que ela está usando aí conforme. aí, né? É o versículo 10 aí. Tomou o cego 10 camelos do seu senhor e levando consigo de todos os bens, dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naó. Naó mudou lá um pouco o lado para ele e botou a cidade de Naó. Fora da cidade, 10. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos, né, quando ele chegou na cidade de Naó, junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Que hora que as moças saem a tirar água? Não, é cedo. É cedo. Porque a mulher É não meio-dia, é né? nada. É nada. Porque A mulher samaritana não. A mulher samaritana é Pela meio-dia. Ela tarde. não Ai, é de manhã, é, minha filha, é de é, manhã. Meio-dia a mulher está no almoço na mesa. É mesmo. Ah, Era a hora que a mulher não encontrava ninguém. É. Nossa, ele isso. Quando você anda errado, você só anda de noite. De noite? Quando a pessoa anda errada, só anda de noite. Vamos ver, vamos olhar o capítulo. Exatamente. Vamos olhar o cada um tirar a dúvida olhando no capítulo. Aonde? João. Ah, você diz João 4, né? João 4, é. Não é lá, é meio-dia, o horário mais quente que tinha. Que tinha não, que tem, sabe? Vou pegar água no meio-dia. A gente chega só a cinza. Não quer, Chega assim, sim. não é só a cinza. Porque o resto Meio-dia era a mulher prostituta que ia, que era para não Só. Exatamente, porque Estava agora ali as à filhas de frente de Jacó, cansado da viagem, assentando-se junto à fonte por volta da hora sexta. Que hora é a hora sexta? O quarto, o quê? Do João? João 4. É a mulher samaritana, você vai lendo aí. Você vai lendo aí. A partir do versículo 6, né? A Bíblia, a hora sexta, refere-se ao meio-dia. Pois é. Na hora, isso, no versículo 6 vai falar. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, sentando-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Eu vou até marcar aqui meio. Começando do 6, né? Meio-dia. Isto veio uma mulher samaritana tirar água para você ver. Ela foi meio-dia e buscar água meio-dia. Ainda mais que os cântaros dela não enchem o pote, não, né? Por causa de voltar.
E você vê aqui, ó, fora da cidade, fez ajoelhar seus camelos, juntar o poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, ou de manhã ou à tarde. Ou de manhã ou à tarde. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uso de bondade. São 6, né? Só até os 6 mesmo. Só para saber a hora que ela vai. Gênesis 24, 12. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, e a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com teu Senhor. Ele está dizendo aí, né? A moça que eu disser, dá-me água para beber, ele está dizendo. E ela disser, não, eu vou dar de beber a você e a teus camelos. Aí seria essa moça que Deus te escolheu. Você sabia que eu comecei a orar como o servo de Abraão orou aqui? E todas as vezes que o Senhor me dá um banho, eu vou canto. E quando não acontece isso, agora acontece melhor. Eu comecei a orar todas as vezes, para onde eu vou, eu digo, Senhor, me dá um banho com tal canto. Aqui ele diz, ó, ele pede para Deus dar um banho com a ele. E Aí Deus vamos lá. vai ter que aprender Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Tem música também, essa um cântaro ao ombro. Moça com cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dai-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Era com esse camelo, irmão? Meu Deus, eu acabei de ver aqui. Era quantos camelos? 10 camelos, agora 100 litros. Não, a Bíblia diz, beber água demais. a Bíblia diz quantos camelos eram? 10 10 camelos. camelos, agora dá 100 litros para cada camelo. Cada camelo bebe 130 litros de água. E o cântarozinho? Pois é. E 10 Ela camelos, se abaixou contra ele. 10 camelos vai dar 1.300 litros de água. 10 Gente, camelos. pelo amor. Tem aquela caixa de 1.000 litros para você encher com balde. Por exemplo, vamos botar um pote. Quem é que aguenta um pote dos grandes de 20 litros? Eu aguento garrafa. É Mas não na cabeça, um pouco menos. Vamos botar um balde d'água nele. Agora, né? Era mais. Você Desce só, encher uma... desce só. Começa a dar E o desespero, sabe por que você botar um cântarozinho e o cabelo tomar na hora você não vê nem água? Pois é. É, mas também só É bebe muita água. bondade, viu, meu filho? Olha, tá aí pronto, essa daí tem a bondade, que é o fruto do Espírito. Você tá fazendo escolher o fruto. 1.300 litros de água. É Como desesperador. você enchia uma caixa daquela de 1.000 litros? Por isso que só bebe 6 A senhora é coisa de Deus Eu mesmo. me falar. Não, eu digo assim, é você, tá, sabe? Porque você tá fazendo um trabalho, você, rapaz, será que eu tô fazendo uma Aí vamos entrar aqui no assunto. Trabalhando em vão, Vamos entrar aqui no assunto da Rebeca. aí você para do... E apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou e deu a todos os camelos. E tinha um local lá para os animais beber, né? Todos os camelos. Só que ela trabalhou, né? O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente, aqui a área de 500 aqui. Tem até no grupo aí. Tendo os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para
ciclos de ouro. Ele deu aí uns brincos e umas pulseiras de ouro para Rebeca. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Deus de Abraão, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha o que, irmãos? Labão não prestava. Tinha o quê? Antes de casar. Um irmão chamado Labão. Esse Labão aqui vai dar umas voltas de Jacó. Olha o que foi que Labão fez? O que ele fala aí? O Labão comeu enquanto daquele cara. Leia o 30 aí, vai seguir o 30. E aconteceu que quando ele viu o pendente das pulseiras sobre as mãos de sua irmã, ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim falou aquele varão. Veio ao varão e eis que estava em pé junto aos cabelos. Importante. Você vê. Pois quando viu Labão o pendente e as pulseiras, Labão desde É agora que eu. Labão desde o novo Fica a ovelha negra da família, né? Labão já Labão não prestava. assim, o dinheiro, irmãos, ele é muito perigoso. Então, ontem a minha mulher estava me mostrando uma coisa, a síndrome de Balaão. Qual é a síndrome de Balaão? É o prêmio de Balaão, que ele se vendeu. O amor ao dinheiro. Fazer as coisas de Deus por dinheiro. Sabe? Tá entendendo? É muito perigoso isso. Muito perigoso. O diabo ele tem pegado muitos pregadores, muitos cantores. Né? O diabo tem pegado. Tem assim, o livro do Gênesis, e o livro do Gênesis, você não vai ver o Balaão nos conselhos do Balaão, ele vai dizer assim: eu vou te mostrar o acampamento. Só que ali, no livro de Apocalipse, vai dizer, né, que ele lançava tropeço, ensinou. Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, mas ele deu um Não, conselho. eu digo Ó, assim, a gente vai ver, manda as moças chamar os homens para seduzir eles, para eles pecarem. Então, aí você vê aqui que lá, vamos já ele interesseiro já desde novo, o bicho era interesseiro, era ganancioso por dinheiro. Quando por aí tal, então. Aí o assunto aqui desses pendentes, das pulseiras, o povo de Israel se enfeitava? Sim. Sim. Se enfeitava. Até os véus eram enfeites das mulheres, né? Se enfeitava, as caixinhas de perfume. Porque esse perfume de 300 denários do Judas queria para ele. Quer dizer, o povo, as mulheres de Israel. Não, porque ele metia a mão na bosta, era ladrão mesmo. Era roubado. Judas era. Enfeitava. A Bíblia diz, porque ele metia a Ele mão. roubava. Roubava, gente, ele roubava só Deus. Você leu lá? Tá essa parte Eu aí. vi lá no Porque ele ficava com a bolsa, da bolsa. e ele metia a mão na bolsa. Benezinha, melhorou? Olha pra mãezinha. Melhorou? Tá bem, tá. Tá vendo? Então, você vê aqui que o Eliezer vai ser bem sucedido aqui em arrumar uma esposa para Isaac. Bom dia. Aí o 24:52, o casamento de Isaac. Por isso que passou mal. Meu biscoito aqui. 24:52. Passa do 12 para o 52. O casamento de Isaac aí, né? Que o Eliezer foi bem sucedido ali, que eles vão perguntar a Rebeca, ei, você vai casar com um rapaz? 24:52, né? O casamento de Isaac e Rebeca. Pula do 12 para o 52, né? Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor.
E tirou joias de ouro e de prata e vestidos. Olha só isso aí. Ó. Tendo ouvido o servo de Abraão, tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou joias de ouro, olha só, e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua irmã. Rebeca tinha outro irmão e outra irmã, e tinha os 7 homens. Era a Leia, não era que era irmã de Rebeca? Tá? Não era Leia? Não, aqui na minha diz as suas. Não, vai ser as filhas de Labão. Ah, Esse Labão que vai ter Raquel vai ser filha de Labão. Assim. tá. A minha está diferente, perdão. Presente ao irmão e à mãe dela, tá? E a sua mãe. Ricos presentes a seu irmão e a sua Dele e a mãe. sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: parece que Naor já tinha morrido aí, né? Tudo indica, né? E não fala aí Naor. É que aqui a gente só vê aqui, então respondeu Labão e Betuel, ou seja, Labão filho, né, de Betuel. Então acho que Naor já não é, porque o Naor é o pai de Betuel. Então, mas parece que ela tinha Não, acho que morrido. ele já não está aqui, ó. Você vê que aqui só encontra esses 2 homens, né? Vamos ver aqui. É, Labão e Betuel. Ó, vamos Ele só lá. disse que era filho, ó. Gênesis capítulo 11. Então eu aí, lhe perguntei. Gênesis capítulo 11. Mas está aqui, ó, filho de Naor que ele gerou Milca, aqui no versículo do capítulo 23. Você vai para lá 11 e 26. Quem morreu e deixou só um filho foi o Arão. Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a O Arão tem que morrer. São essas gerações terá. Gênesis Terá gerou 26, Abraão, a né? Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, aqui foi o Arã. Mas só que aqui também parece que Naor também já tinha morrido, porque quem está resolvendo as coisas é a mulher, e não era para resolver. Mas acontece que a Milca era mulher de Betuel. A Milca era mulher de Naor, mas aqui isso aqui já é a mãe de Labão. Então essa Milca aqui era a esposa do Naor. Era Gênesis 11, 26, né? Ó, porque ela diz assim, filho de Betuel, filho de Naor, que gerou de Milca. Ela não fala porque ela não vai revelar descendência até chegar, né? Filho de Abraão. Porque quando começa, né? Jacó, filho de Isaac, de Abraão. Então, era a mulher de Betuel, então. É, Eu sou pois filho é. de Betuel, isso. Porque ela cita o Naor e a Milca como pais dos pais dela. Então, aí parece aqui que Betuel tinha morrido. Betuel. Na verdade, não. Rebeca era filha de Igual o Betuel, 50, é? desde o 50. Então respondeu Labão e Betuel e disseram: Ah, é, pai tá e filho. certo. É o Naor. A Rebeca é filha de Betuel. A Rebeca é filha de Betuel. E o Betuel é filho de Naor. Aqui, ó. O Betuel que é filho de Naor com a Milca. Então, é daqui. Então, respondeu lá, bom, essa certo, para poder... É, porque aqui a gente pensa que eles estão falando de 2 pessoas que já morreram, que é o Naor e a Milca. Como se fosse vivo, né? Ela fala aqui, sou filho de Betuel, filho de Naor, que ele gerou Milca. Aí parece que ela está falando de uma coisa que está ali, né? Eu não aqui que está aqui. Depois comeram e beberam e tal. Mas o irmão e a mãe da moça disseram. É que normalmente quem fala é o homem. O homem da casa, né? O homem da casa. Vamos mais interessante. Interessante aqui, até nome de casamento. Botaram o nome do meu casamento, Simone e Marcos, tá certo? Tem que ser primeiro do O homem. homem. Pode prestar atenção em casamento, É. se você vai eu não faço primeiro. Mas o meu não. O meu também está com a minha esposa. Pois é. Não, você vai pode prestar atenção em muitos casamentos, convite, casamento, no bolo, você vai ver o nome da mulher primeiro e depois... Na verdade, o convite de casamento é porque quem faz a festa toda é a mulher, né? Enquanto ela está falando pra você vai ver que nunca tem um nome na frente. Não, mas o nome do homem tem que ser primeiro. Tem, mas Seja pois é, você vê que nos convites de casamento, você vai ver um convite de casamento, você nunca vai ver o... Então a festa é o pai da noiva, né? Não, mas eu digo assim, porque a mulher, uma mulher, ela que coisa tudo, ela já bota lá, né? Ela e o namorado dela, o marido dela já bota lá na frente.
Eu sei, mas assim, o correto é o nome do É. homem, depois eu vou falar. Eu acho engraçado, meu pai diz assim, olha, quando é da família da Nilva, sempre, se for a mulher, a dona da casa é a mulher. Se for o homem que é irmão dela, sempre é o homem que é o dono da casa. É porque sempre que eu já não mexe, né? Tá, vamos lá. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10. Depois irá. Ele, porém, me disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom tempo na jornada. Volte ao meu Senhor. Disseram, chamemos a moça e eu salvo lá pessoalmente. Não deu pegar a Rebeca aí dizer. Se ela vai querer ir. Chamaram, pois, a Rebeca e me perguntaram, queres ir com o irmão? Ela respondeu, irei. Olha, já dava Mas você já pensou? E já dava 7. Hoje não, olha. Você já pensou? Você tem uma filha, aí de repente chega umas pessoas na sua casa e sua filha vai casar com fulano. E eu vou. Você já pensou? E dava 7, né? Do dia para a noite, nasce coisa que é do dia para a noite. É. Pois é. E ela disse, irei. Então responderam a Rebeca, sua irmã. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao seu servo, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando nos camelos, seguiram. E essas moças eram o quê? Tá, entendi. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lai, porque habitava na pedra do Negev. Tá bom, já chega. Olha só aí o versículo 63 aí. Ó. Pega. O versículo 63. Leia aí, mãe Lídia. Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou Olha pra os mim, olhos e olhou, olha pra mim. e eis que os camelos vinham. Tem gente que critica orar, Olha pra orar no mãezinha. monte. Olha pra mãezinha, olha. Isaac aqui foi para o mato orar. Acho que é muito bom. Pois Quer dar é. uma voltinha ali? Saíram Isaac a orar no campo. Eu vou me levantar um pouquinho. No mato. Olha, Ao cair da tarde, tardezinho. não pode pegar meu óculos, que ele dá pra você. Dá nada. Dá? Então pode é que você vê, amiga. Você que pensa. Dá, mano. Se deu Dá uma mais ou menos. olha, tá aqui, Dá. ó. Aí você pode ir anotando. Dá, Tá? dá. Não foi sensacional. Aí orar no monte, orar no mato. É bom. É Eu hoje. vou orar ali quando eu tenho terça-feira que eu estou de Se for um folga. mato cheio de É, muriçoca, né? Ali sossegadinho. Mato cheio de muriçoca não presta não, viu? Mas sabe que a gente fica assim. né? Não mexa. Você fica mais em paz. É. Qual que você quer botar? No Rio de São Paulo. o pessoal Você dá uma gosta voltinha pra muito aqui? de orar no- Depois vai. É demais mesmo. Certo. A Vai Maria mais Maria rápido, passa mal, vai tá? direto. Pois é, orar no monte. E ele disse que cheio de Deus. Vai, né? No pé, vai. Não, o pessoal quando chega aqui do Rio de Janeiro, que chega aqui, se escandaliza. É, acho que Eles se escandalizam. Rapaz, que povo aí frio aí. Só até a pinta, É, passar fraco, tá bom? né? Eu vou ficar ali olhando, tá? Eu me escandalizei. Joga a pedra no chão. Eu passei 7 anos no Rio. Aí eu vim de férias, passei um mês aqui. Quando eu cheguei aqui, me escandalizei. Rapaz, que povo frio é esse? Os filhos da dona de hoje, quando tem. Pois Então, é, povo que não mora no. E lá em casa, eles povo que viveram não é evangelista. E um dia eu tava no círculo de oração uma vez, né? Eu tava no círculo de oração e eu conheço essa irmã, a gente até conversava. De repente eu abri meus olhos, a mulher tava deitada. Cara, em pleno círculo de oração. Arrebatado, tem arrebatamento. Você tá entendendo? Orar em casa, senhora. Não, mas assim a igreja é a casa de oração. Camilo, Vitória, volta! Volta! É. Deixa Deixa eu orar. eu posso orar Cada um tem. Tem aquele amor que eu postei até no grupo aí, as formas de orar. Sentar,
Ficou ali para lá para cá, ficou. Pois é. Você pode orar de qualquer Tá jeito. ligado com Deus, ele tá contato. Cansado. Agora de joelho é bom, claro, é uma reverência. Às vezes você está cansado, se deita. Bem aqui, no casal. Aí Rebeca consente em casar com Isaac. Isso. Aí vamos ver como é que foi o casamento. Então Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apiou no caminho. Como é que está na versão de vocês? Hã? Se lançou no caminho. Pra cá, nenenzinha. Do caminho. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac, ao casamento, como é que foi o casamento aí? Versículo 17. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Pronto, aí foi o casamento. Já foi, só foi se juntou. Só se juntou isso aqui. Mas eu já vinha nem pra casar, né? Mas o trabalho tudo tinha um ritual. Era, Você né? até claro que tudo que saia, você foi casar, tudo preparado lá, esperando ela. Até todo aquele ritual do casamento. Eu faço tipo de Pra cá, Camila e Vitória. Camila e Vitória. Então, porque vamos naquele lá. tempo não tinha que fazer assinar civil, né? Não, mas tinha que ter uma testemunha. Mas tinha que ter uma testemunha. Os anciãos da cidade. Capítulo 25, Por é o aqui, descendente de tua Abraão. árvore. Em Ventura, que Abraão vai casar. A água, tá lá no final, tua água. Sara morreu, Abraão não perdeu tempo, não. Ai, foi mesmo, amor. Foi, A casou com pintura. Ventura. Pintura, ainda tinha, a mulher tinha o nome de pintura, viu? Pintura, É. Pai, olha. A Sara morreu. Rapaz, tinha um nome melhor, não? Sara Quantos morreu com anos? 127? 137. É, beba. Meu Deus. 137 anos. Viu? Abraão. Assim eu pensei, Foi 127, né? outra palhaça. 127 tinha Sara. E agora a mulher Ele vê era assim, 10 anos mais velho. Tá quase 140, né, Abraão? Pois é, 137. Com 137 anos não perdeu tempo, Abraão, viu? Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Vale, gerou Deu um a luz a carro. Sinra, Joquizã, Median, Midian, Dadã, Midian, que é os Vale de midianitas, Deus. que é os midianitas, Gisbar Sei. e Sua. Joquizã gerou a Sabá e a Dedá. Os filhos de Dedá foram Assurim, Letuzinho, Leorim. Os filhos de Midian foram Vai ser eu. Pode deixar aí, eu dou de a pergunta. vida, ela. Ou seja, Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu eles presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Ainda teve 6 filhos, Abraão. Em Capítulo 25 25. primeiro. Capítulo 25 aí, que Abraão se casa de novo. E vai ter mais É, 6 Aí ele morreu com 2, Porque 3, tinha, tá? 4. Mas tá ajeitando, peraí, essa calma. Tá? Abraão vai morrer aqui. Abraão morreu. De Abraão, 175 anos. A morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu entre todos a velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. A gente tem que pedir isso aqui também. Senhor, me dá vida longa, com saúde. Tem que pedir isso aqui também para Deus. Vida longa com saúde. Eu peço na Jesus é para voltar logo, para mim não estar preparada. Mas Não, Pai, esse negócio aqui vai ficar pior do que o que está. Deus me defenda. tá Peço a Jesus é para ele voltar e converter totalmente meu coração, porque ainda tem muita coisa para ser trabalhada. E se ele voltar, eu não quero ficar, não. Mas eu tinha um professor, ele não tá vindo, ele dizia assim, eles vão me dizer uma coisa, se Jesus voltar, você fica feliz? Eu digo, fico. Ele disse, pois se eu ficar chorando, que eu ficava triste.
Eu quero subir, eu digo, ah, tá. O dia de Abraão foram 175, né? 175 anos, mas que aí, né? É assim, é bom, é um marco. Assim. Você sabe o que eu ouvi de uma recém-convertida? Assim, grande, ó. Ela disse assim, eu não quero que Jesus volte agora não, porque eu quero ver meus netos casados. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, entendeu? Eu assim. E aí, fez. Pois é, aí quando você abrir, você vai ver de longe. Peraí, amanhã tá ajeitando, tô terminando. Certo? Abraão morreu, que tem com 175. Sepultaram Isaac e Ismael, seus filhos. Ó, se juntou dois filhos aí, Isaac e Ismael, para sepultar Abraão. A caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a mãe. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Lá e Roi. Aí aqui vai falar dos descendentes de Ismael, são essas gerações de Ismael, filho de Abraão, que é Agar, a egípcia, serva de Sara de Iloá. E os filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael, foi Nebaiot, depois Quedar, Adebel, Ibissão, cada nome, Ismas, cada nome são os filhos de Ismael, e enchem os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus habitantes. 12 príncipes que são seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E os anos da vida de Ismael, 137 também. Igual da nós dele. Não, a matéria. Igual o pai. Não. Só para tirar o calor, tá bom? Pronto, aí levanta. Vai, levanta. 127. Os anos da vida de Ismael foram 137. Pronto. Vem cá. Passou? Brincar até aí na ponta comigo, Vitória. Habitaram desde Avilá e Sul, que olha para o Egito, e vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteira a todos os seus irmãos. Sai, fronteira a todos os seus irmãos até hoje. Foi 137? 137 anos ele viveu de Ismael. Aqui os descendentes de Isaac. Solte, sai, solta leite, solte. São essas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Vem pra cá, vem. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca. Quando ele casou com 40 anos. Filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram. Irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concedeu. Você vê que Isaac aqui não ouviu oração. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. A menina estava brigando dentro da barriga dela. Né? Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Você vê que Deus já tinha prometido aqui que o escolhido era mais novo. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Volta aqui, volta. Pois isso lhe chamaram Esaú. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Quer dizer, que Isaac casou com 40, passou 20 anos para poder Rebeca engravidar. Ela é 20 anos de geração.
Significa que Isaac passou 20 anos orando para Rebeca engravidar. E ela tinha, ela, né? É aquela oração, né? Vai sem cessar, bater, se haverá. Esaú vendeu seu direito de primogenitura, né? Cresceram os meninos, Esaú saiu ferido caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isso vai dar bom, hein? 2 filhos. O pai ama o mais velho, a mãe ama o mais novo. Isso vai dar bom dentro de casa? Acontece até hoje, né? Essa predileção. Assim, isso vai dar bom dentro de casa? Não vai dar. Uma hora vai dar problema. É, E foi o que aconteceu. Ainda hoje é assim. Isso É também. isso aí. Porque vai acontecer a mesma coisa que Jacó. Pois é, uma hora vai dar problema. Aí vai acontecer, aí quando Jacó vai fazer a mesma coisa com os filhos de José, peraí, vai ser. Jacó vai amar mais a José. Né? Não, mas aí quando Jacó vai abençoar os filhos de José, né? Que José aprendeu, Elias, não. Ele vai tomar muito nesse aqui, não, esse aqui é o mais velho. Aí tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Esaú foi caçar, parece que não pegou Esqueceu, nada. né? Ele disse: peço de que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura, irmãos? O que era o direito de primogenitura? Era o mais novo. O primeiro que nascer, certo? Tem mais direito. Não, mas o que era esse direito de primogenitura? A herança depois do pai. Isso, ali tem mais. Ela ficava com 50% do que o pai Tudo tinha. que tinha, né? Era dividido, era metade. Era metade. Não, ele ficava com 50%. Só para ele. E o resto era dividido para outros irmãos. E ele assumia a liderança do pai dele, a liderança da tribo, da família. Só que Jacó aqui, ele não vai se satisfazer Você em está em ficar que em segundo versículo? lugar, não. Você está em que versículo? No versículo 27 27? o Esaú vem do seu direito de primogenitura. Então, aqui o Esaú ia ser o próximo líder da tribo. Ele respondeu: estou a ponto de morrer de quem aproveita o direito de primogenitura. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou. Isso aqui já era algo mais forte. Jacó não é bíblico. Ele: não, o direito de primogenitura é teu. Aí Jacó: não, só se você jurar. E naquela época era até quando é que tu jura aí. Ele faz assim. ainda Ei, Maria, quando a gente era menino. Irmão. Quando a gente era menino, que a gente falava uma coisa, eu juro aí, aí você fala, eu juro. Aí quando fazia assim, não fazia assim, jurou, né? Não sei o que já vai ou ser. então corta aqui para se ligar. Eu digo que eu não, eu disse assim, tu jura que tu tá falando a verdade? Aí a pessoa fazia assim, Aí Deus não leva em consideração isso aí, sabe? Porque tem o tempo da ignorância. Mas faça hoje. Não pode jurar nem pelo céu. Hoje, né? Nem pelo cabelo da nossa cabeça. Pois é, deu por Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele desprezou. 27? Do 27 ao 34, né, que vai falar do direito de primogenitura. Aí semana que vem a gente está com Amém. Capítulo 27 do Tá congelado. Está 26, né? isso. Marquei o 26. Ele vendeu o direito de Oi? primogenitura. 20, Depois então, a gente então, fala então, que a gente medita mais aqui, 26, porque também 34, vai né? falar lá em Hebreus. 26, 34. Ele buscou com lágrimas e Deus não encontrou arrependimento. Aí tá.
aprender, Senhor Deus querido amado, os teus feitos, Senhor Deus querido amado, e como o Senhor protegeu, guardou, livrou, Senhor Deus, os teus servos, Senhor Deus, os pais na fé, Senhor Deus querido amado, Senhor Deus, como o Senhor tem, Senhor Deus, estabelecido, Senhor Deus, e cumprido os teus desígnios, Senhor Deus querido amado, na vida de todo mundo, Senhor Deus querido amado, Senhor Deus, eles têm alcançado pela sua graça. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nos ajuda a aprender e guardar no nosso coração, Senhor Deus. Senhor Deus, seguindo os teus caminhos, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Anda comigo, Vitória.